Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E este vídeo aqui é o primeiro vídeo da nossa leitura coletiva, do nosso projeto de leitura coletiva dos livros de Harry Potter, a saga completa, né? Estamos lendo em ordem cronológica aqui. Então, mês passado de maio, foi lido então o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre esse livro, sobre as minhas impressões e pretendo falar também sobre as diferenças que eu encontrei entre o filme e o livro. Então, vai ter uma parte ali que vai ser totalmente sem spoilers e depois eu aviso vocês quando tiver os spoilers e quando eu vou falar também sobre essas diferenças que eu consegui perceber entre o livro e o filme. Se você quiser me acompanhar, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito. E vamos falar de livro. Temos aqui a história, então, de um garotinho chamado Harry Potter, que, quando era bebê, perdeu seus pais e então ele foi criado por seus tios. A tia Petúnia era irmã de sua mãe e ela era casada com o tio Walter e eles tinham também um filho chamado Duda, que é primo do Harry. Só que o Harry, ele foi criado por essa família muito contra gosto. Eles não gostavam do Harry, nem o tio, nem a tia, muito menos o primo que fazia bullying com ele. O Harry, ele ganhou um lugar especial ali na casa dessa família, desses tios, os Dursley. Ele morava, ele dormia, o quarto dele era um armário embaixo da escada. Então, você já vê que ele foi criado quase que como uma gata borralheira ali. Ele era bem maltratado ali, o tio e a tia não gostavam dele, ele fazia várias coisas em casa que eles mandavam ele fazer. Enfim, ele não era feliz ali naquela casa. Tanto o Harry com eles, quanto os tios não eram felizes ali com o Harry. E o Duda, ao contrário, ele era super mimado, ele era um garoto que batia o pé, ele conseguia o que ele queria, os pais faziam tudo por ele. Então existia muito essa diferença entre os dois ali na casa e a vida do Harry nunca foi muito fácil. Ele nunca soube direito sobre o que aconteceu com a família dele, com os pais. Até então ele sabia que os pais tinham morrido num acidente de carro e que essa cicatriz que ele tinha na testa, que era no formato de um raio, era decorrente desse acidente que aconteceu. Ele foi levando a vida dele ali no que ele podia, né? Sempre usando as roupas velhas do Duda, sempre tendo os restos do que aquela família tinha em casa. Até que quando ele completa 11 anos, a vida dele dá uma guinada. Num determinado dia, uma carta chega para o Harry. O Harry nunca tinha recebido carta em casa. E quando ele vai tentar abrir essa carta, o primo dele pega a carta, o tio não deixa ler, e existe um mistério em torno daquela carta e que de forma alguma o Harry podia chegar perto daquela carta. O tio rasgou, enfim, foram chegando outras e outras cartas, até que depois que aconteceram algumas coisas ali, o Harry acaba descobrindo a verdade sobre a sua vida, né? Então, que os seus pais de fato não morreram num acidente de carro, e sim foram assassinados por uma pessoa totalmente improvável para aquela vida do Harry. Os pais dele foram assassinados por um bruxo muito perigoso. E o Harry acaba descobrindo que ele é um bruxo também. Então, a vida dele muda como se fosse, por exemplo, Alice no País das Maravilhas entrando na toca do coelho, quase a mesma coisa. A vida dele muda de cabeça para baixo. Aparece um homem gigante, onde ele estava ali com o seu tio, sua tia, o seu primo, e conta toda a verdade para o Harry e leva o Harry com ele para uma escola de magia, que é Hogwarts. Lá ele vai perceber que ele não era um garotinho tão simples como ele sempre se achou, como sempre fizeram ele pensar que ele era. Ele era muito importante no mundo dos bruxos, porque ele foi o único sobrevivente de um bruxo que era considerado o mais perigoso de todos os tempos. Então, ele vai para essa escola, ele vai viver muitas aventuras, finalmente vai fazer amigos que até então ele não tinha nenhum, nem na escola ele era bem quisto. Então a vida dele começa a ser descoberta a partir dessa fase da vida dele. Então ele vai fazer amigos, ele vai aprender coisas, ele vai viver uma magia literalmente em sua vida. E
não é só de flores que se vive Harry Potter. Por isso temos aí muitos livros para contar a história do Harry, mas ele vai acabar tendo que enfrentar algumas situações, principalmente aquele bruxo que fez com que os pais dele morressem. Então ele vai passar por grandes aventuras, vai conhecer amigos, a sua vida vai mudar completamente. E é uma história linda, gente. Eu sou suspeita para falar, mas eu gostei muito de ter lido. Eu estou fazendo o caminho totalmente inverso. Geralmente eu gosto de ler os livros primeiro para depois assistir a filmes, a séries que sejam. Eu gosto muito mais desse caminho. Porém, como eu já havia maratonado todos os filmes de Harry Potter várias vezes, eu tive essa curiosidade também de ler os livros. Afinal de contas, os livros a gente sabe bem que são muito mais ricos em detalhes e coisas que para o cinema ou não ficam adequadas ou eles acabam cortando por conta de tempo. Enfim, existem vários motivos para que se faça uma adaptação a uma obra literária. Então, estou gostando muito desse caminho inverso que estou fazendo. Então, consigo, na hora em que eu estou lendo os livros de Harry Potter, obviamente, eu já associei a imagem dos personagens do cinema, as vozes dele. Então, cada vez que eu vejo um diálogo aqui, eu já imagino as vozes daqueles atores e estou curtindo muito, estou gostando muito. Então, a experiência da leitura de A Pedra Filosofal foi muito, muito bacana. Eu gostei bastante. E vou entrar agora um pouquinho em partes com spoiler e vou falar um pouquinho também das diferenças que eu percebi entre filme e livro. Em 1997, Harry Potter e a Pedra Filosofal chegavam às prateleiras. Em 1998, a escritora J.K. Rowling vendia os direitos para Warner. E em 2001, finalmente, Harry Potter e a Pedra Filosofal chegavam às telas de cinema. E como todas as adaptações, né, existem as diferenças entre o livro e o filme. A primeira diferença que eu vi aqui foi que a tia Petúnia, no livro, ela é loira. E no filme, eles acabaram fazendo a tia Petúnia uma pessoa morena. A segunda diferença que eu anotei aqui é que quando o Harry ele vai fazer as compras dos seus materiais, as suas vestes, tudo, com o Hagrid, ele compra todos esses materiais, mas ele volta para a casa dos tios e fica ainda por 2 semanas ali, até que chegue o dia dele ir para a escola, dele ir para Hogwarts. E quem leva o Harry no livro é o tio, que leva ele até a estação do trem para que ele vá para Hogwarts, e não como no filme. No filme, o Harry ele vai fazer as compras com o Hagrid e ele já fica com o Hagrid direto e o Hagrid já deixa ele indo para a estação de trem. A terceira diferença que eu anotei também aqui é o primeiro encontro do Harry com o Draco Malfoy, que é o grande vilão da vida do Harry ali, tirando o Voldemort, lógico, né? Mas o primeiro encontro deles no filme aparece quando eles já estão em Hogwarts, que eles já vão passar pela seleção para entrar nas casas, né? Antes de passar pelo chapéu seletor. É o momento que eles se encontram no filme. Já no livro, não. Enquanto o Harry está fazendo as compras ali no Beco Diagonal, ele entra numa loja para comprar suas vestes e lá ele já encontra o Malfoy e eles já se estranham ali. Então, o encontro deles entre o filme e o livro são em locais e momentos diferentes. No livro, aparece um poltergeist chamado Pirraça, que ele é terrível aqui, ele é muito encrenqueiro ali em Hogwarts, inclusive ele pega muito no pé do Harry, ele acusa o Harry de algumas coisas, ele irrita as pessoas, ele é um personagem bem interessante aqui no livro. Já no filme, esse personagem ele não aparece. Tem uma cena aqui no livro em que o Harry ele está andando ali pelo castelo de Hogwarts e ele encontra o espelho de Eugezed, aquele espelho que mostra para ele a visão dele e dos pais dele junto com ele. No filme, só aparece o Harry e o seu pai e a sua mãe ali. E ele fica encantado de ver os seus pais ali junto com ele, através do espelho.
Porém, aqui no livro, ele não vê só o pai e a mãe dele. Ele consegue ver também, além dos seus pais, ele vê os seus avós e outros parentes dele também, tudo atrás ali dos pais dele. Então, achei bem interessante ali. Poderia, eu acho que no filme, ter colocado ali o restante da família também. Seria muito interessante a gente saber um pouquinho sobre quem foram os avós do Harry, por exemplo. Mas tem essa diferença aí entre o livro e o filme. Tem uma passagem aqui no livro também que eu achei muito legal e que é diferente do filme. É quando o Hagrid, ele acaba adotando aquele ovo de dragão e o dragão ali nasce e ele quer cuidar daquele dragão de toda forma, né? O Norberto, só que os dragões são proibidos de serem criados aqui, né? Naquele universo ali. E o Hagrid não poderia ficar com aquele dragão, porque, enfim, ele ia crescer, ele ia destruir tudo. E aí a solução que eles arrumam aqui no livro é chamar o Carlinhos, que é o irmão mais velho do Ron, ele cuida de dragões, né? Ele trabalha com dragões em outra região onde é permitido. E aqui no livro eles chamam o Carlinhos, ele aparece aqui no livro para resgatar o dragão, né, do Hagrid, antes que todo mundo ficasse sabendo que o Hagrid estava com um dragão clandestino. Já no filme, o Carlinhos acaba não aparecendo, que é uma pena. Sempre fiquei muito curiosa de conhecer o Carlinhos, pelo menos eu consegui conhecer um pouquinho dele aqui no livro. Outra diferença que eu pude notar aqui também é que o Harry, aqui no livro, ele ganha de presente de Natal, se não me engano, do Hagrid, ele ganha uma flauta, que ele acaba usando essa flauta naquele trecho onde eles encontram o Harry, a Hermione e o Ron, eles encontram o Fofo, aquele cachorro de 3 cabeças gigantes que está ali guardando a Pedra Filosofal. O Harry, no livro, ele usa essa flauta para tocar, para que o Fofo possa dormir e eles possam entrar ali no que eles estavam querendo ali descobrir, se estava ali a Pedra Filosofal. Já no filme, não existe essa flauta. Quando eles entram ali naquela sala onde o Fofo já está dormindo, porque existe uma harpa enfeitiçada que já estava ali tocando para que pudesse inibir ali o Fofo, aquele cachorro enorme, né? E eles pudessem entrar ali para procurar a Pedra Filosofal. Na parte em que o Harry vai para a Floresta Proibida com o Hagrid, porque eles estão passando por uma detenção ali, então vai o Hagrid, o Draco, se eu não me engano o Ron vai também, e o Harry, né? Ele acaba encontrando com alguns centauros aqui no livro, e dentre um desses centauros, um deles acaba ajudando o Harry, coloca ele até sobre o seu corpo ali para levá-lo para um lugar mais seguro ali na Floresta Proibida. Já no filme só aparece um centauro, ele nem carrega o Harry no filme, ele só demonstra ali um certo respeito pelo Harry, então tem essa diferença também. Para encontrar a Pedra Filosofal, existem alguns desafios ali, né, que os professores colocaram ali para impedir que as pessoas, qualquer um, chegasse até a Pedra Filosofal. E um deles é encontrar aquela chave que tem asas. E aqui no livro, para procurar essa chave enfeitiçada para poder abrir a porta, tanto Harry quanto a Hermione quanto o Ron, eles voam de vassoura para tentar encontrar essa chave. Já no filme, somente o Harry é quem monta na vassoura e vai procurar e encontra a chave enfeitiçada. Outros desafios aparecem aqui no livro e não aparecem no filme, que nem no filme aparece o xadrez bruxo, né? Que aparece aqui também no livro, também aparece no filme, que é uma cena muito legal até. E só que existem dois desafios que aparecem aqui no livro e não aparecem no filme, que é o desafio do Trasgo, que no filme eles passam, o Trasgo já está morto. E aqui tem um desafio de poções, que provavelmente foi o Snape quem fez. E a Hermione, ela vence aquela prova ali das poções, que é uma parte aqui da história que é muito legal e que não apareceu no filme. Essas foram então as diferenças que eu encontrei entre filme e livro. Gostei demais, continuo cada vez mais fã de Harry Potter. E em junho agora a gente começa com a leitura então de Harry Potter e a Câmara Secreta. Então quem quiser acompanhar, aproveita já para começar a ler, que o vídeo desse livro aqui vai ao ar agora no mês de julho, então no próximo mês.
Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!